Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. É mostrado ele acima, enquanto alguém comenta: o que o melhor discípulo da seita da alma do demônio? O que Han Yunfeng faz vindo para uma disputa insignificante entre as 3 seitas inferiores? Não me digam que alguém chamou a atenção dele? E outro cara boquiaberto indaga: ah, mas como isso deveria ser possível? A seita da alma do demônio é uma das 3 seitas medianas, fortes como nunca. Ninguém das seitas superiores poderia bater de frente com eles. Se me lembro bem, o jovem mestre Han, sozinho, consegue derrotar todos das seitas inferiores. Ele deve estar entediado e veio dar um passeio. Não tem outra explicação. E o ancião observa, refletindo. As seitas têm uma hierarquia clara, onde a força significa tudo. Será que a força da seita da alma do demônio está menor do que da última reunião? E eles temem alguém das 3 seitas inferiores, por isso vieram dar uma olhada? Ou será que estão mesmo entediados? E a cena mostra a garota. Ela observa o terceiro jovem mestre, que sorri para ela. E o ancião, observando a cena, adverte: Huohua, se acalme. Nosso objetivo é ser o líder das 3 seitas inferiores. Não almejamos ser uma das seitas medianas. Então, não cause uma cena. E ela olha para o ancião questionando: ah, líder das seitas inferiores, tem certeza? E o velho fecha os olhos. Pondera: bem, na verdade, o segundo lugar não é tão ruim. Apenas dê o seu melhor. E ela, incrédula, constata: ah, ainda bem, tive medo de que você nos obrigasse a enfrentar Zuofan. E o cara da seita Domadores de Bestas brada: muito bom, então, vocês reconhecem seus limites? Ele gargalha e chega perto, gabando-se. Sabem bem que a posição de líder das 3 seitas inferiores pertence à seita Domadora de Bestas. São bastante sábios em tomar um passo para trás e se contentar com o segundo lugar, muito inteligente, e aponta para trás, sorrindo e afirmando: um homem sábio sabe quando desistir. Não há vergonha em conhecer seu lugar abaixo de mim. Não há necessidade de ficarem tão desanimados. Vocês ainda vão ter os aleijados da seita do demônio amaldiçoado abaixo de vocês. E proclama: afinal, sou alguém que foi notado pelo terceiro jovem mestre da seita da alma do demônio. E a Huohua, boquiaberta, pergunta: você foi notado por eles? E o cara, relembrando de momentos anteriores, assevera: isso mesmo. Depois de meu mestre e eu desafiarmos a elite da seita do demônio amaldiçoado e limparmos o chão com eles, no caminho de volta, nos encontramos com o segundo jovem mestre Han. Depois de ouvir minha gloriosa façanha, eles tiveram apenas respeito por mim, cantando louvores sobre meu nome. Meu mestre também testemunhou, é só perguntar para ele. E todo radiante, cumprimenta e declarando: jovens mestres, não se preocupem, conheço perfeitamente seus pensamentos. Como aquele que vocês reconheceram como o mais forte, assumirei a posição de líder das 3 seitas inferiores e me submeterei a vocês para mostrar meu eterno respeito pela graça que me concederam. E o primeiro jovem mestre, irritado, reclama: irmão, onde foi que você encontrou esse idiota? E o terceiro jovem mestre responde: ah, mal trocamos algumas palavras, mas parece que ele levou elas para o coração. E o primeiro jovem mestre fecha os olhos, lamentando: ser usado por esse idiota ignorante e sem cérebro deixa um gosto ruim na minha boca. E o terceiro jovem mestre, boquiaberto, cogita: devo ir lá e resolver isso? E o primeiro jovem mestre encara sombrio, sentenciando: resolver o quê? Quanto maior ele se faz, pior será a queda. Logo, ele receberá o que lhe é devido, então não se preocupe. E alguém anuncia: olhem, uma das seitas superiores, a chama infernal. É mostrado a seita chama infernal adentrando o local, enquanto o terceiro jovem mestre, chocado, grita: o melhor da seita da chama infernal, Yamo. O que essa aberração faz aqui? E o primeiro jovem mestre suspeita: não tem como isso ser coincidência. E teme: apenas espero que eles não tenham vindo pela mesma pessoa em que pusemos os olhos. Isso será uma lástima. E o terceiro jovem mestre olha para ele, interrogando: o quê?
E o primeiro jovem mestre, com o suor escorrendo no rosto, explica: não vê? Para Yanmo vir seriamente procurar pelo seu alvo, isso significa que esse homem é verdadeiramente poderoso. Os dois arregalam os olhos, enquanto a cena se volta para o Yanmo. A Huohua, observando-o, fica com raiva, cerrando os dentes e rosna. Yanmo, e o ancião, ao observá-la, alerta: Huohua, quieta. Esta é a mansão do dragão duplo. Não podemos tocar em Yanmo, mesmo que quiséssemos. A seita da chama infernal está com ele, e ela, com raiva, cerra os dentes, ficando trêmula e lastimando. Então, nossas irmãs não podem se vingar? A seita não estará do lado delas? Elas morreram em vão. E o ancião, ao observar a cena, cogita: o que está acontecendo hoje? É apenas uma competição entre as 3 seitas inferiores, e as mais fortes das seitas medianas e superiores estão aqui? Será? E alguém fala: mestre, você vê, Yanmo veio por mim. E o ancião, incrédulo, observa a cena, enquanto o mestre comemora. Essa atenção é perigosa, mas isso prova que sua força alcançou os ouvidos das seitas da chama infernal. Estou orgulhoso de você. E o ancião fecha os olhos desdenhando. Ninguém daquela seita é digno da minha atenção. Ele se vira e levanta algo anunciando: esperamos tempo suficiente, hora de tirar a sorte. E explica: batalhas individuais serão travadas na forma de dupla. Há 3 números aqui dentro. O primeiro e o segundo lutarão, enquanto o terceiro lutará com o perdedor da primeira luta, e então, o vencedor dela. Essas 3 rodadas determinarão seus desempenhos e avaliação. E o demônio Yang medita: por que ele ainda não chegou, moleque maldito? E pede: hã? Ancião, nossos membros ainda não chegaram. Poderíamos esperar um pouco mais? E o ancião fecha os olhos, recusando: o tempo é curto, ninguém espera por vocês. Se não tiraram a sorte, então estarão eliminados. E o demônio Yang, fechando os olhos, apressa-se: eu vou tirar, eu vou tirar. Ele observa o Tolkien, ficando completamente incrédulo, com o número 1 escrito. Ele fica completamente sombrio, enquanto o demônio Gui quer saber qual o número. E o demônio Yang olha para ele sorrindo e lamenta: foi mal, parece que hoje não é meu dia de sorte. Eu peguei o 1. E os dois fazem joinhas para ele, zombando: meus parabéns. Enquanto o cara da seita Domadores de Besta, com um sorrisão no rosto, vangloria-se: ai de mim, aqui estava eu indo mostrar toda a força da minha seita. Mas como eu saberia que a seita do demônio amaldiçoado é tão fraca? Eu os aconselhei a não vir, e eles realmente ouviram. Sinto muito por ter que tirar essa vitória fácil de você. Eu realmente sinto muito. Ele ri, enquanto alguém questiona: como os discípulos da seita do demônio amaldiçoado não apareceram a tempo? Ela chega perto do demônio Yang, sugerindo: por que você não luta conosco? E o demônio Yang agradece: como, garota? Você é gentil. E olha para o ancião, pedindo: ancião, a seita do Sol Místico está disposta a tomar nosso lugar. Deixe ela ir primeiro. E o velho, preocupado, repreende: besteira! Quando foi que eu concordei? Ancião, minha discípula não sabe o que fala. E o ancião guarda o Tolkien, enquanto o velho se vira para ela, ordenando: o que você está fazendo aí? Volte ao seu lugar. Ela fica com raiva, voltando para as garotas, e a senhorita Chuchu argumenta: irmã sênior, agora somos todos adversários, então não precisa demonstrar pena. Além disso, ela afirma: esse pequeno contratempo não o atrapalhará. E a senhorita Huohua a observa, imaginando: Qin Sheng não estava do lado de Zhuo Fan? Por que ela está tão indiferente? Será que ela está numa relação de amor e ódio? E o demônio Yang, com raiva, reclama: ei, velhote, você tem coragem de se proclamar um cultivador justo? Você é pior que uma criança. E o velho semicerra os olhos, justificando: não há nada entre nossas seitas. E reforça: você explicou claramente o que aconteceu. Nossos caminhos meramente se cruzaram. O que há de errado em tomarmos o mesmo rumo? Não lhe devemos nada. E se vira frisando: e agora que somos rivais, isso vale em dobro. Não temos que fazer nada por vocês.
E o Yanmo, observando a cena, faz um barulho de desgosto, criticando. Mané seita justa, não passam de cachorros ingratos que mordem as mãos de quem lhes ajudaram. Até eu tô sentindo pena da seita do demônio amaldiçoado. E reflete, mas por causa disso, eles não podem lutar. É uma pena, especialmente aquele cara. A cena então mostra o pessoal aguardando enquanto o ancião indaga. Os discípulos da seita do demônio amaldiçoado estão vindo ou não? Se não estiverem, essa rodada será dada como desistência. O demônio Yang fecha os olhos, e o ancião ia falar. Bem, então... E alguém avisa. A seita do demônio amaldiçoado chegou. A cena mostra eles adentrando o local, com o prota à frente, e ele sorri, desculpando-se. Perdão, parece que cheguei um pouco tarde. O primeiro jovem mestre se espanta, estranhando. Isso? O que está acontecendo? É mostrado o pessoal que aumentou de cultivo. Todos os 3 na terceira camada do reino imaterial. E conclui. Mais da metade dos discípulos da seita do demônio amaldiçoado estão no reino imaterial. O problema não é mais o único homem. Agora é o grupo inteiro. E olhando para trás, inconformado. Metade dos discípulos da seita do demônio amaldiçoado estão no reino imaterial? Que tipo de análise foi essa? Não conseguiu adquirir nem essa informação vital? E o segundo jovem mestre contesta. Irmão, 3 meses atrás, eles estavam apenas na 8ª e na 9ª camada do reino divino. Como podem ter alcançado a terceira camada do reino imaterial? Isso é impossível. E o terceiro jovem mestre, pasmo, confirma. Está me dizendo que eles não estavam no reino imaterial? E olha para a frente, duvidando. Impossível, até mesmo você, irmão, mal entrou no reino imaterial, mesmo com todos os recursos da seita. Como pode uma seita inferior conseguir tanto em tão pouco tempo? E o segundo jovem mestre rebate. Irmão, como eu vou saber? Você pode perguntar ao terceiro, ele dirá o mesmo. E o terceiro afirma, sim, são eles. Mas como diabos eles avançaram tão rápido assim? O primeiro jovem mestre fecha os olhos e, ficando sombrio, avisa. Não podemos mais subestimar a seita do demônio amaldiçoado. Eles não apenas são uma ameaça para nossa posição, mas são plenamente capazes de nos substituir. E decide, mudança de planos. Temos que fazer tudo o que pudermos para não acabarmos em último na batalha entre as 3 seitas medianas. Só assim poderemos escapar da ameaça da seita do demônio amaldiçoado. Os 2 acenam em concordância, enquanto o primeiro jovem mestre pergunta: onde está aquele que você mencionou? É um dos especialistas no reino imaterial? E o terceiro jovem mestre se espanta e aponta, negando: não, irmão, é aquele garoto. Não deixe seu baixo cultivo enganá-lo. Aquele cara é um monstro. E o primeiro jovem mestre observa o prota, analisando. Os praticantes no reino imaterial estão seguindo seus passos, então sua força deve ser maior do que aparenta. Qualquer um que tomar seu cultivo pelo seu valor aparente, sofrerá por isso. E o demônio Yang, felizão, vibra. Zhuo Fan finalmente resolveu aparecer. Mas que surpresa é essa que você me deu? Como eu te amo! E o prota lança um chute na cara dele, mandando. Ei, se manda. Por que os gordos gostam tanto de abraçar? E o demônio Yang pensa consigo. Zhuo Fan é um verdadeiro criador de milagres. Wu Yue tomou a melhor decisão da sua vida ao colocá-lo na seita. E o cara da seita Domadores de Besta fica boquiaberto, sem entender. O que está acontecendo? Eles estão no reino imaterial? A Ruohua observa-os e indaga. Eles não estavam todos meio duros no caminho até aqui? Como ficaram tão fortes de um dia para o outro? E a senhorita Chuchu reitera. Eu te disse, tal contratempo não o atrapalharia. Temos que levá-los a sério como adversários desde o começo. E a senhorita Ruohua fecha os olhos, pondera. Qing Sheng, como pode estar tão calma? A maioria deles está no reino imaterial. Mas ela se espanta e percebe. Espera, tá dizendo que eles mudaram devido ao Senhor Zhu? Como ele conseguiu fazer isso? E a senhorita Chuchu fecha os olhos, admitindo. Eu não sei. Ela olha para ele e acrescenta. Tudo o que sei é que ele é um criador de milagres. Ele então olha para ela e esboça um sorriso. Ela esboça um sorriso de volta. E a senhorita Ruohua conclui mentalmente.
O Senhor Ju não é apenas forte, mas também capaz de fazer coisas incríveis. A verdadeira definição de um monstro. E o ancião se espanta refletindo. O que está acontecendo aqui? Estavam todos no reino divino quando chegaram. Então como os 6 deles acabaram avançando? E questiona, como conseguiram ficar tão fortes em apenas 3 dias? Pílulas zumbis? Ele fecha o leque e observa, supõe. Eles ousaram usar pílulas zumbi para treinar seus discípulos? Há um verdadeiro especialista entre eles. A reunião do dragão duplo deste ano será agitada. A seita do demônio, amaldiçoado, irá mexer algumas posições. E declara, muito bem, seita do demônio amaldiçoado, seita domadores de bestas, começam a lutar, por favor. Apresentem seus discípulos que lutarão nesta rodada. Ele se vira para a seita dos domadores de bestas, observando os trêmulos, e o cara trêmulo apela. Mestre, eles estão roubando. Alguns dias atrás, não passavam de aleijados, mas agora viraram monstros? Eles devem ter feito algo. Que tal desistirmos? E o mestre se vira, censurando. Besteira! O resultado da avaliação de cada rodada será somado para determinar nossas colocações finais. Ao desistir de uma rodada, não ganhamos nada. E o cara, preocupado, argumenta. Mas, mestre, lutar com eles é o mesmo que não ganhar nada. Olhe só para eles. E o mestre encara-os, tranquiliza. Não se preocupe, os escolhidos são a base da sorte. Eles possuem 6 no reino imaterial, mas os outros 4 são mais fracos. Tudo o que podemos fazer é depender da sorte. E o cara observa, concordando. Mestre, isso até que faz sentido. Desde que tenhamos sorte, podemos sempre ganhar alguns pontos. Aquele garoto mesmo está na 3ª camada do reino divino. Tirar-o seria sorte grande. E o mestre bate na cabeça do discípulo, bronqueando. Seu covarde! Tem outros 4 no reino divino e você está querendo logo o mais fraco? Por favor, você está no pico do reino divino, então haja como tal. Não pode lutar contra aqueles na 6ª camada e deixar os fracotes para os seus juniores? E explica. Pelo menos traríamos o máximo proveito desta rodada. Mas você só se importa consigo mesmo? E o prota pensa, minhas orelhas coçam. Alguém está falando mal de mim? E o ancião estende a mão instruindo, que a equipe se aproxime para tirar a sorte. E detalha, há 2 caixas com 10 números. Números idênticos em cada equipe lutarão entre si, enquanto a ordem das lutas seguirá a dos números. O prota pega e observa, enquanto alguém informa. O líder da equipe do demônio amaldiçoado, Juofan, tirou o número 10. E o demônio Yang diz, 10? Me pergunto quem será o coitado que enfrentará essa aberração. E a Yu Mei, mais atrás, ri, provocando. Irmão sênior, Yan Mo, como você nunca sentiu vontade de assistir seus companheiros discípulos lutarem na área de elite da seita? Mas agora está tão animado que veio assistir às rodadas das 3 seitas inferiores. E o Yan Mo fecha os olhos, respondendo, Ah, Yu Mei, pensei que você tivesse ido com os anciões. De fato, as 3 seitas são o fundo do poço. E, sombrio, revela, mas há um homem que merece minha atenção. Ele cerra os dentes enquanto ela observa, conjecturando. Para o todo-poderoso Yan Mo fazer esse tipo de olhar? Significa haver alguém entre eles que o irmão sênior conhece? E observa notando, 3ª camada do reino divino? E o Yan Mo confirma, sim, 3ª camada do reino divino. E com um olhar sombrio, cerra os dentes, ficando enraivecido e desabafando. Esse mentiroso imundo não é nada do que seu cultivo aparenta. Ele é mais como um lobo em pele de cordeiro. Da última vez eu quase... E ela pergunta, quase o quê? E chega perto, indagando. O que aconteceu da última vez? E ele vira o rosto, escondendo. Nada. Não precisa perguntar. Não é da sua conta. E raciocina. Como poderia contar para ela que quase morri devido a um pirralho na 3ª camada do reino divino? E ela observa, tocando o lábio e pensando. Esse garoto deixou o irmão sênior Yan Mo muito irritado. Quem diabos é ele? Ela sorri e conclui. Interessante.
E o cara da seita dos domadores de bestas pega o número 10 bradando: "É o número 10! É o número 10!" Ele abre os braços gargalhando e celebrando: "Deus não me abandonou!" O prota o observa confuso enquanto ele ri. E o terceiro jovem mestre Han comenta: "Parece que a estupidez é, de fato, uma doença terminal. Qual a graça de enfrentar uma aberração como ele?" E o primeiro jovem mestre pondera: "Isso é ótimo. Com Ruichon, o mais forte da seita dos domadores de besta, podemos ao menos ter um vislumbre do que esse monstro é capaz." Os outros dois jovens mestres observam, e alguém observa: "Eu não sabia que as 3 seitas inferiores tinham um azarão. O time deles foi feito para enfrentar as 3 seitas superiores." É a Yumei, que sorrindo, acrescenta: "Enquanto a queda de uma das seitas superiores seja improvável, nós, pelo menos, vamos ver uma das 3 seitas medianas perdendo seu lugar." E afirma: "Aquele cara musculoso da seita dos domadores de bestas ter tirado o mais fraco foi muita sorte." E o Yan Mo retruca: "Está mais para o maior azar da vida dele. Esse daí tá morto." E ela, boquiaberta, questiona: "Hã? Há 6 camadas de diferença entre eles. Ainda assim, você está afirmando que o garoto vai vencer?" E o Yan Mo responde: "Bem, você verá." E ela reflete: "Isso está ficando interessante." A cena, então, se volta para o demônio Yang, que observa a cena, abrindo os braços e proclamando: "Irmãos e irmãs, estou orgulhoso de vê-los, cheios de energia, bravura e coragem. Com vocês aqui, desafiar as 3 seitas medianas será facinho." E o prota olha para ele, pedindo: "Vá logo ao ponto." E o demônio Yang, se recompondo, explica: "Eu ia elogiá-los um pouco mais, mas, já que o governante Zuo está impaciente, vou direto ao ponto. O negócio é o seguinte." Ele levanta um dedo e sorri, informando: "Quero que vocês se segurem contra a seita dos domadores de besta. Mandá-los voando está dentro da razão, mas não os machuquem muito." E o fortão irritado indaga: "Por quê? Olha só para Ruichon, se vangloriando desde o começo. Queremos dar uma surra nele. Ainda assim, você nos pede para ir com calma?" E o demônio Yang sorri, esclarecendo: "Isso se chama tática, entendeu?" E estende a mão, detalhando: "A reunião do dragão duplo é baseada em uma avaliação. Se os machucarmos, o próximo oponente deles será a seita do céu místico. Será o mesmo que ajudar aquele velho desgraçado. Vocês deviam sentir nojo disso. Preferem ajudar aqueles hipócritas, mentirosos e ingratos que se dizem justos, ou fazer um favor para alguns tolos ignorantes?" E irritado, aponta para o prota, ordenando: "E você, pare de ficar fraternizando com aquelas mulheres, ou isso afetará nossa posição. Você enfrentará o mais forte deles, então tenha a merda da certeza de deixá-lo vivo. Também nada de aleijar. Isso apenas ajudará a seita do céu místico." E o prota fecha os olhos, assegurando: "Não se preocupe, eu sei o que eu faço." E abrindo os olhos revela: "Além disso, com a força dela, lutar contra Ruichon não será um problema." E uma barreira surge no campo de batalha, enquanto alguém anuncia: "A barreira está erguida, aos seus lugares." É mostrado o Shanglong adentrando a arena. Ele fica à frente do cara, encarando-o. O cara fica com medo e olha para trás, suplicando: "Ancião, minha derrota é certa. Não posso simplesmente desistir?" E o ancião repreende: "Besteira. Uma vitória vale 2 pontos. Um empate vale 1 e uma derrota é 0. Enquanto desistir é -2. Caso você não o enfrente, isso nos arruinará." E o cara com medo lamenta: "A reunião do dragão duplo não nos deixa nem desistir. Eles só querem que todos nós morramos." E o ancião de cima ordena: "Primeira luta, comecem." O cara cumprimenta e o Shanglong fecha os olhos, zombando: "Vocês têm bons olhos para reconhecer a grandeza. Considerando sua ótima decisão, vou te deixar ir." E lança o ataque gritando: "Agora se manda!" O cara é jogado para fora e o ancião decreta: "A primeira vitória fica com a seita do demônio amaldiçoado." E o cara se abaixa, agradecendo: "Obrigado pela sua misericórdia."
Muito obrigado por não ter me matado. E o ancião convoca. Segunda luta, subam no ringue. A Yueling passa por ele, sorrindo, enquanto o ancião anuncia que a segunda luta comece. Mas o cara abaixa a cabeça, implorando: por favor, não me mate, irmã sênior. Por favor, me deixe ir. E o ancião observa, intrigado. Isso está um horror. E ela sorri, tripudiando. Bom, muito bom. Adoro ver um homem se ajoelhando, reconhecendo seu lugar. Agora, dá-o fora daqui. Ela chuta a bunda dele, jogando-o para fora, e ele levanta os braços, festejando. Estou vivo. E o mestre observa, enquanto o mais forte pergunta: Ancião, você está bem? E o velho da seita do céu místico observa, desconfiado. Tem algo de errado. As garotas atrás gargalham, enquanto ele se espanta e constata. Então esse é o plano da seita do demônio amaldiçoado? E congratula. Meus parabéns, demônio Yang. Você conseguiu me enganar. E a Rua indaga. O que há de errado, ancião? E o ancião olha para ela questionando. Não me diga que não consegue ver. As lutas entre a seita do demônio amaldiçoado e a seita dos domadores de bestas acabaram sem nenhum dos lados se ferir. E a Rua argumenta: com a disparidade de cultivo, isso é natural. E o ancião contesta: sim, a diferença é abismal. Eles lideram a rodada com facilidade. Um caso como este nunca aconteceu na reunião do Dragão Duplo, já que todos lutaram até o último suspiro, tudo para deixar sua seita orgulhosa e ganhar mais recursos. Nenhuma seita poderia controlar a situação, no final das contas, e foi por isso que isso me impediu de notar o esquema da seita do demônio amaldiçoado. E ela sorri, perguntando: Ancião, o que quer dizer com esquema? E o ancião explica: realmente não consegue ver? A seita do demônio amaldiçoado manipulou as lutas. Eles deixaram todos os discípulos da seita dos domadores de bestas partirem ilesos, para manter sua força, para nos enfrentar com força total. E a Rua justifica: mas os discípulos da seita dos domadores de bestas estão todos clamando por suas vidas, é por isso que eles estão saindo ilesos. E o ancião olha para ela, argumentando: Rua, essa é uma das regras do caminho justo, cultivadores demoníacos não fazem o mesmo. Esses malucos são degenerados e perturbados. Um deles sentindo pena, posso até entender, mas todos? E, sombrio, conclui: eles planejaram isso desde o começo, e tudo por nossa causa. E amaldiçoa: merda de cultivadores demoníacos, eles querem que acabemos em último lugar. E o jovem mestre critica: nenhum cultivador demoníaco é confiável, são cheios de esquemas e depravados. E a senhorita Chuchu o interrompe, contestando: eles apenas estão utilizando as regras para controlar as lutas. Como podem ser depravados? E não somos nós que estávamos em dívida com eles? Nós os abandonamos quando eles precisavam, e agora querem vingança. Isso não tem nada a ver com o caminho justo ou demoníaco. Eles olham para ela, enquanto o jovem mestre pergunta: Irmã Júnior, por que você sempre toma o lado desses cultivadores demoníacos? É por causa dele? E ela confirma: sim. E olhando para o jovem mestre, afirma: ele é um velho amigo, e não importa onde ou quando, sempre ficarei ao lado dele. Deixando isso de lado, a situação demanda que usemos todo o truque possível, desde que estejamos dentro das regras. Afinal, somos todos adversários aqui, e adverte: tentar parecer superior, acusando a moral alheia quando você caiu em desvantagem, é a saída dos fracos. E eu, por exemplo, desprezo tais pessoas. E o jovem, preocupado, teme: Irmã Júnior, isso não significa que você vai parar de pensar nele se ele se rebaixar tanto assim? E ela fecha os olhos, confiante: ele nunca faria tal coisa. E prossegue: vocês não o conhecem. Em uma competição de alquimia, ele tinha a capacidade de terminar bem antes. Ainda assim, apesar da sua vantagem, ele recorreu a truques mesquinhos para manter seu adversário afastado. Ele forçou o seu oponente a usar essência de sangue, só para se qualificar. E logo depois, alguém falou que ele havia terminado em segundo, mais rápido. Porém, sua pílula era de qualidade inferior. Então, ele é quem deveria tomar seu lugar. E observando-os, questiona: me digam, quem você acha que está correto? E a jovem toca o queixo,
analisando. Apesar de ele ter feito uma pílula melhor, mesmo que fosse do mesmo nível, ele ainda ficaria atrás. E a senhorita Chuchu fecha os olhos, rindo e contando. Foi o que todos pensaram. E continua. Mas apenas ele ficou ao lado do adversário. E explica. Velocidade é a essência de uma competição, mas aqui a qualidade tem precedência. E a senhorita Ruohua fica boquiaberta, expressando, ele é um idiota? E prossegue, você não acabou de falar que ele queria que a outra pessoa perdesse? Então, por que ele usou essa chance para ajudá-lo? E a senhorita Chuchu fecha os olhos, revelando, porque é assim que ele é. E abre-os declarando, admitindo sua derrota e sendo generoso com suas vitórias. Ele é mau, mas com estilo. Eu também pensei nisso como uma boa chance desperdiçada, mas pensando bem, ele fez a coisa certa. E Séria conclui, ele faz de tudo para alcançar seu objetivo, mas dentro de seus princípios. E naquele momento, eu percebi que não importa se ele era bom ou ruim, porque ele é um verdadeiro homem. Elas arregalam os olhos, e a senhorita Ruohua se vira, observando o prota e pondera. O jovem mestre Zhuo parece tão relaxado, mas tem tamanho caráter? E a outra jovem pergunta, Irmã Qingsheng, ele venceu? E ela fecha os olhos, garantindo, mas é claro. E a senhorita aperta o punho, indagando, e o seu adversário, ele morreu? E a senhorita Chuchu conta, você não vai acreditar. E sorri, completando, também pensei que ele o tivesse matado, só para mais tarde descobrir, quando vim para a seita, que o seu adversário estava ao lado dele agora, ambos em conluio. E as duas se espantam, exclamando, ele não deveria ser inimigo? Ah, como isso aconteceu? E a senhorita Chuchu sorri, narrando, cultivadores justos dizem que heróis conhecem outros heróis. Então, por que dois cultivadores demoníacos astutos não podiam se reunir? Além disso, ambos são grandes alquimistas, e o ancião, ao ouvir isso, adverte, Qingsheng, o caminho justo e o caminho demoníaco têm suas próprias definições. É melhor que se lembre disso. Ela fecha os olhos, e o ancião anuncia, 10ª luta, comecem! E o Hui Xiong sobe à arena declarando, bando de covardes inúteis, deixe-me mostrá-los como é que se faz, como é que se luta pela seita dos domadores de bestas. E encarando o prota provoca, meu adversário não passa de lixo na 3ª camada do reino divino. O prota esboça um sorriso, adentrando a arena, enquanto o demônio Yang pede, Zuofan, se segura, está me ouvindo? Não o machuque. E o prota sorri maleficamente, respondendo, está bem, já sei. Por que toda essa agitação numa partida manipulada? As duas senhoritas e os jovens mestres observam, imaginando. A hora finalmente chegou. E o Hui Xiong, à frente do prota, ameaça. Moleque, até agora sua seita tem nos humilhado, mas agora... Ele gargalha e promete. Você vai sentir todo o nosso ressentimento na pele. Culpa sua sorte de merda de ter tirado o mesmo número que eu. E o Yanmo desdenha. Que idiota. E o demônio Yang teme. Duofan, aguente, não se deixe levar pela emoção. O prota esboça um sorriso, mas ele sente algo, se virando rapidamente e observando ao longe. Ele encara, enquanto o Hui Xiong cerra os dentes, irritando-se. Como quiser, verme insolente. Um mero cultivador na 3ª camada do reino divino ousa me ignorar? Está pedindo por uma boa surra. E desafia, moleque, vou te dar 10 movimentos. Está livre para fazer o que quiser comigo. Não irei mover um músculo. Ele não recebe resposta, enquanto o demônio Yang questiona. O que há de errado com ele? E o Hui Xiong encara e aponta, gargalhando e tripudiando. Seu merdinha está com medo de mim? Ele explode em aura, prometendo, mas não pense por um segundo que isso vai mudar as coisas. Eu não vou facilitar para você, já que sou um homem de princípios. E o Guihu, ao ver a cena, sorri, comentando. Hui Xiong não é o melhor da seita dos domadores de bestas por nada. De fato, ele possui certa habilidade, mas é uma pena. Ele caiu contra um monstro, e o Hui Xiong, preparando o ataque, avisa.
Moleque, você está pedindo por isso. E sorri maleficamente, anunciando: arte marcial profunda de nível médio, golpe da pata do urso. Ele se prepara para atacar, enquanto o primeiro jovem mestre se questiona: o que há de errado com ele? Está tão assustado que congelou? E a princesa chama: Zuo Fan. É mostrado o cara chegando perto, e o demônio Yang se pergunta: o que diabos aconteceu com ele? Os olhos do prota ficam vermelhos. Ele encara uma figura ao longe, que o encara de volta. O braço dele se transforma no braço do Qilin, atacando. O Huishong é pego pelo ataque. Uma explosão extremamente grande ocorre. Ele é jogado contra a barreira, quebrando-a, enquanto o ancião, boquiaberto, lamenta. Ah, não. O arranjo É mostrado o arranjo sendo quebrado, e o Huishong sendo jogado contra o pessoal da seita dele. Uma explosão enorme acontece, quebrando tudo. Um buraco é formado, e uma alma do ancião aparece, desesperada. O que diabos está acontecendo aqui? E o ancião, pasmo, observa a cena, constatando: os discípulos da seita dos domadores de bestas foram aniquilados. Nem mesmo o corpo do ancião sobreviveu, apenas sua alma. Todos ficam boquiabertos, e o Yanmo reflete: esse garoto não utilizou toda sua força em nossa luta? E o prota, com raiva, se indaga: esse sentimento outra vez? 3 forças em meu corpo reagiram de forma extrema ao mesmo tempo. Quem será? E aí o Mei pergunta: irmão sênior, como você acha que ele se sairá contra o Tinkyu? E o Yanmo fecha os olhos, ponderando: não sei. Um deles é um cultivador demoníaco, o outro, um cultivador justo. Um representa o inferno, o outro, a terra de felicidade. Não há como comparar 2 pessoas que trilham caminhos completamente diferentes. E acrescenta: apesar de que, em termos de força, acredito que o Tinkyu sentiria a potência do soco desse cara. Ela fica assustada enquanto alguém declara: esta reunião do dragão duplo certamente causará impactos. É o primeiro jovem mestre Han que confirma. Isso confirma tudo. Precisamos acabar em primeiro ou segundo em nossas lutas, se não quisermos sofrer pelo punho dele. Os 2 acenam em concordância, e a cena se volta para a arena. O ancião pousa e decreta: dado o rumo anormal que a luta das 3 seitas inferiores tomou, declaro uma suspensão. Consultarei os 2 exaltados para sabermos como progredir. Todas as delegações imperiais devem se retirar. E o velho chega, protestando: ancião, você não pode deixar que acabe desse jeito. Meus discípulos estão mortos. Ele os matou com um só golpe, e você quer encobrir isso? E o demônio Yang retruca: a morte pode chegar a qualquer momento quando se sobe nesse palco. Qual é toda essa confusão sobre perder alguns discípulos? Do jeito que você fala, devíamos acabar com a reunião do dragão duplo aqui e agora. Está querendo uma vida por outra? E questiona: quem subiria no palco se essa regra fosse efetiva? Como os discípulos da seita seriam julgados? E o velho insiste: besteira! E meus discípulos estavam no palco? Eles foram mortos fora dele. E o demônio Yang aponta, acusando: você que é um idiota aqui. O soco de Zulfan foi desferido no palco, matando seu oponente. Aconteceu que ele se deixou levar um pouco e acabou quebrando a barreira, e toda a sua equipe foi junto como dano colateral. Você deveria culpar aquelas barreiras por se romperem depois de um simples soco. Reclame com a mansão do dragão duplo se está tão indignado. E o ancião fecha os olhos, ordenando: por favor, retirem-se e aguardem pela minha visita depois que eu receber uma resposta dos exaltados. Ambos estarão satisfeitos com a solução. Ou não acreditam no nome da mansão do dragão duplo? Os 2 olham para o ancião e se viram, fazendo barulhos de desgosto. E o ancião Yang, indo à frente, cobra: irmão, você era a imagem perfeita da tranquilidade na seita. Até mesmo quando enfrentou aqueles anciões, você fez questão de planejar cada detalhe. Como pôde você ter perdido o controle? Aqueles insultos surtiram algum efeito? Você reagiu de maneira tão intensa que até mesmo me assustou. Rapaz, você estava tão furioso assim? E o prota olha para ele, negando: ele me insultou tanto assim? Nem percebi. E o demônio Yang estranha: já que seu oponente não foi o problema,
Então por que explodiu daquele jeito, levando a seita dele toda junto? Esqueceu do nosso plano? E o Prota esclarece: nem um pouco. Além disso, aquele soco não foi por causa daquele idiota, ele não era digno. E o demônio Yang, sem entender, se pergunta: o que você quer dizer? E a cena se volta para outro local. Alguém chega perto, apressando. Irmão Júnior, eu não tenho o dia todo. Pensei que você tivesse fugido para algum lugar, mas em vez disso, você estava assistindo às lutas das 3 seitas inferiores? E risombando, alguém das 3 seitas inferiores realmente chamou sua atenção quando você nem mesmo tem vontade de responder aos desafios dos especialistas em nossa seita? E o Yelin se vira, rindo e explicando: não é isso, irmão sênior. Não vim ver as lutas, mas sim procurar por alguém. E revela: lembra-se daquela sensação que tive alguns dias atrás? Senti que meu rival destinado tinha aparecido. E de fato, ele apareceu. E o Wu Tinkyu sorri, duvidando: nas 3 seitas inferiores? E o garoto sorri, confirmando: sim, eu o encontrei lá. E toca o peito, descrevendo: ele é exatamente como imaginei, igual a mim, meio homem e meio besta. Ainda possui o corpo de um soberano. O poder em nós nos atrai mutuamente, como uma espiral infinita da qual não podemos escapar. E o Wu Tinkyu admira: irmão Júnior, é a primeira vez que o vejo tão animado. E o Yelin aperta o punho, sorrindo e vibrando. Quem não estaria ao encontrar o rival digno? Feras do mesmo tipo estão fadadas a se confrontar e chegar em uma resolução sobre quem é o melhor. Isso é karma. E sorri, se desculpando: foi mal, irmão sênior. Parece que tomarei o seu título de melhor talento das terras do Oeste. E com um olhar sombrio, declara: na verdade, esqueça isso. Das 2 feras, só restará eu. O Wu Tinkyu se espanta e diz: então, meus parabéns. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!